Muito bom dia, comunidade é com elas. Mais um encontro do nosso Clube do Livro. Eu sou Michele Jacobs e hoje a gente vai começar falando de um clássico da leitura, que é Os Segredos da Mente Milionária. Um livro fininho, fácil de ler, mas que tem muito ensinamento, então muito segredo, ok? Então, a minha ideia, gente, é dividir em dois encontros, porque o livro ele é dividido em duas partes. A primeira vez que eu li esse livro foi há muitos anos atrás, eu ganhei esse livro, tá aqui a dedicatória do meu sócio, deixa eu ver a data aqui, ele não colocou a data, mas eu não era nem casada, porque tá meu nome de solteira aqui, e o livro já tá todo amarelinho, etc, né? Gente, esse livro, né, escrito pelo Harv Eker, ele um americano que hoje em dia faz congressos ao redor do mundo, e ele, de acordo com a experiência dele, entendeu como que uma mente milionária funciona. E aí, o livro ele é dividido em duas partes. Que primeiro, tá? Ele fala do modelo de pensamento, modelo mental do dinheiro, e na segunda parte, daí ele traz os 17 arquivos da riqueza para você trabalhar esse modelo mental. Então, eu vou começar com vocês, deixa eu dividir minha tela aqui, realmente, pela primeira parte, né? A gente vai falar um pouquinho desse modelo mental que ele traz no livro. Para aí que eu vou ver aqui como é que eu faço para dividir aqui. Vou ter que levar isso para cá, vamos ver se vai dar certo. Opa, peraí que abriu outra coisa ali. Deixa eu ver aqui se vai dar certo. Não, eu vou ter que mudar a tela aqui. Vou mudar a tela aqui, então. Aí eu vou meio que estar olhando para lá. Bom dia às mulheres que estão chegando. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom, gente, vocês estão vendo a minha tela, né? Bom dia, bom dia, bom dia. Estão vendo a minha tela? Acredito que sim, né? Deixa eu ver aqui nos comentários. Estão, tô vendo aqui que vocês estão. Beleza. Gente, então vamos lá. Primeira coisa que ele fala, né? Que a tua mente, e aí entra em tudo que a gente já fala, não é? Com elas de uma forma geral, nos outros grupos, sobre a mentalidade. Que nós fomos programados de acordo com as nossas experiências para um padrão de modelo quanto à percepção, quanto ao dinheiro. Então, desde lá da nossa infância, a gente tem marcas, estamos passando por experiências que vão nos moldando quanto ao dinheiro. E aí eu queria trazer um ponto bem importante que eu estudei e eu acredito nisso piamente, que é o fato que eu não acredito que as pessoas, por exemplo, mais pobres têm as mesmas oportunidades que as pessoas mais ricas. Na verdade, por alguma infelicidade, né, uma pessoa que nasce por exemplo, numa família muito escassa, que passa fome, etc., normalmente ela foi educada com uma relação de dinheiro completamente diferente de que, por exemplo, uma pessoa que tem herança, que nasce numa família muito próspera. E não quer dizer que nenhuma das duas possa ir para o lado oposto, mas eu acredito que o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que sim, a oportunidade, ela na vida, e aí a gente pode entrar em vários assuntos que não cabem aqui, né? Aí tem que voltar mais para trás, às vezes espiritual, religioso, cada um tem a sua ideia sobre isso, mas é diferente. Então, uma pessoa que nasceu muitas vezes numa favela, que sofreu muito, que viu a mãe batalhando,
vai ter uma percepção diferente de dinheiro do que uma pessoa que já nasceu numa comunidade mais rica, que convive com pessoas que têm mais dinheiro. Só que, ao mesmo tempo, o que ele fala no livro é que todo mundo tem a capacidade de olhar para isso e mudar essa identidade que foi colocada na gente. Não é porque ela foi colocada que a gente precisa viver com ela a nossa vida inteira, né? Então, vamos à definição, né? Então, é o plano financeiro escrito no nosso subconsciente. Por exemplo, né? Eu ouvi a minha mãe a vida inteira falar que para ganhar dinheiro tinha que batalhar muito. Então, eu via minha mãe trabalhando 3 turnos. Lá em casa, trabalho era moeda de merecimento, né? Então, eu ouvi a minha infância inteira, a minha mãe sempre falando, o fulano é trabalhador, o fulano... Então, eu conectei dinheiro com trabalho, né? Então, muitas pessoas vão conectar dinheiro com, por exemplo, golpes, roubo. Tem gente que cresce em família que ouvindo que, né? Nossa, só ganha dinheiro quem rouba. Só ganha dinheiro quem dá golpe. Então, essa pessoa, ela, no futuro, passa a não ganhar dinheiro, porque ela acredita que se isso não é um valor dela, né? Então, ela não quer dar golpe, ela não quer roubar, então ela afasta o dinheiro, como foi para mim, que eu tô ainda lutando contra isso, de acreditar que só ganha dinheiro quem trabalha demais. E a gente, depois que se desenvolve e começa a estudar a vida de alguns milionários, a gente entende que é exatamente o oposto. As pessoas que têm muito dinheiro, elas trabalham muito menos, porque o dinheiro trabalha para elas. Então, é uma percepção que veio sendo construída lá da minha infância. Então, conjuntos de crenças que determinam o modo de agir. Então, na escola, o jeito que, né, você não tinha dinheiro para comprar o lanche, e isso te deixava envergonhado. São várias situações, e não é culpa sua, né? E a gente tem que, eu acredito que a gente tem que ser realista, que para uns realmente vai dar mais trabalho, dependendo da família que essa pessoa cresceu, só que o importante é ter consciência e começar a trabalhar isso. Então, isso determina o futuro financeiro. Alguém quer falar alguma crença que de cara consegue, já escreveu, que já identificou alguma crença financeira negativa? Se alguém quiser falar, pode falar, Ana. Sim, eu acho que na minha família, por incrível que pareça, né, meus antepassados tiveram muita prosperidade, e eu acho que também é por causa da própria história, né? Então tem um medo mesmo, medo de ficar rico pela história, pelas consequências que aconteceram, né? E medo dos ricos, porque, né, os ricos são maus, né, os ricos são desonestos, eles vão abusar de você, né? Então eu ouvi isso muito, inclusive de namorados milionários que eu tinha, e que, não, esse daí não é para você. Eu falei, pô, por que não? Né? Então, isso daí é uma coisa que é bem comum mesmo, e até o livro aborda isso, né? De como é que a gente pensa sobre as pessoas ricas. É bem comum, e dependendo, daí tem um lado ali religioso, né, que muitas religiões condenam a riqueza, né, e, gente, não adianta, nós estamos em um mundo capitalista, em um mundo materialista, então, para a gente ter saúde boa, a gente precisa de dinheiro, para a gente dormir com... sem estresse. A falta de dinheiro gera muito estresse. Não adianta qualquer pessoa
eu sei que falam, né, que, por exemplo, ai, tu vai lá na Angola e a galera é super feliz, só que daí a gente está falando de outra realidade, né? Talvez lá no círculo deles, um, um prato de comida faça diferença, isso já dá felicidade. Eu estou falando, a gente tem que olhar para a nossa situação, né? Eu sei que tem gente que fala, lá na Angola é todo mundo feliz, etc. Né? Tu vai lá e a felicidade não vem do dinheiro, mas a gente tem que ter consciência que o dinheiro traz conforto. Então, o teu filho ficar doente e você não poder levar num bom hospital, isso te causa estresse, te causa transtorno, te causa culpa. Então, tem todo esse lado. Pode falar, Ana. Só acrescentar um pouquinho de filosofia aqui, né? E você falou assim, nós estamos num mundo materialista, nós estamos na matéria. É isso que tem que entender. O corpo é matéria, né? Então, a planeta Terra é matéria. E eu acho que isso é bem interessante quando eu fiz essa separação entre o que é espírito e o que é matéria, isso ficou bem claro. Então, e aí isso fica mais consistente em relação assim, não tem nada de errado na palavra materialista, porque é matéria. Sim. E aí você trata a matéria como matéria e o espírito como espírito. Sim. É que eu acredito que tem às vezes, uma dissonância, né, entre ganhar dinheiro e o que a gente falou, né? Às vezes foi da religião e tal, até para se proteger, a religião fez isso, conectou dinheiro com má fé, né? Dinheiro com má fé. E mesmo quem não é de religião, etc., às vezes você viu isso num filme, viu outras pessoas falando, então ainda tem uma conexão muito forte, né? Como se o empreendedor, por exemplo, o dono de uma empresa fosse o vilão, né? Esses dias mesmo, gente, eu estava vendo um documentário aqui, né, sobre os bilionários da Alemanha. E eles estavam mostrando a vida dos bilionários e tal. E sabe aquela marca Dr. Quaker? Não sei, é bem famosa no mundo todo, né? Aí o filho deles, né? Ele hoje gere lá o negócio, e daí ele era um dos que estava ali, foi acompanhado, e daí o hotel que ele ia em Paris, 70 mil euros a diária, sem café da manhã, e aí Você, que hotel mais burrinha? Não tá nem o café da manhã, você tem a diária. Misericórdia. Foi muito engraçado essa parte assim, do documentário, né? Porque 70 mil euros a diária e sem café da manhã, né? Então, e aí ele faz muitas doações e várias vezes, assim, isso, Dr. Octor, isso, exatamente. Nem sei como dizer direito, depois eu vou pesquisar. E aí, várias vezes o entrevistador, assim, questionava, né? Nossa, mas gastando 70 mil numa diária, como se não pudesse, como se fosse errado aquilo, sabe? E eu fiquei pensando muito assim, então tá entranhado até assim num documentário, sabe? Ele questionava, e daí o senhor falou, né? Que o quanto de doação ele faz. Só que é uma empresa bilionária, então, cara, ele está colhendo os frutos do que foi criado pela família dele, o que ele está conservando. Quem é empreendedor, empreendedora, sabe que o risco que se corre sendo empreendedor. Então, eu acredito que sim, sabe? Algumas pessoas construíram e merecem usufruir do conforto da vida que esse dinheiro dá, né? Então, eu não consigo enxergar dessa forma, né? Mas a gente vê que até em documentários como esse, às vezes ali, de uma forma bem sucinta, né? Eles estão ali plantando essa sementinha, né? Como se fosse errado. Então, ele fala no livro, né, que sem programação para o sucesso,
riqueza tem vida curta. E daí ele usa o exemplo que a gente é bem trivial, bem clássico, dos ganhadores de loteria, né? Que muitos dos ganhadores de loteria, em alguns anos, voltam para o mesmo momento de vida financeiro que eles estavam antes de ganhar na loteria, né? Então não tem educação financeira, não consegue segurar o dinheiro. Se bobear, fica mais endividado do que estava antes de ganhar. Às vezes fica mais endividado. Então ele fala que riqueza e sucesso, e aí, gente, não é só dinheiro, né? A gente hoje, para mim, fica muito claro que o sucesso é um reflexo do teu mundo interior. Esses dias eu fiz uma live no Instagram falando do reflexo do espelho, que o espelho ele só reflete o que a gente tem dentro da gente. Então, não adianta. A gente vai ter que olhar para dentro e vai ter que ter coragem de olhar para as nossas feridas, para as nossas incertezas. Muita gente não consegue acreditar em si mesma. Como que vai ganhar dinheiro se você olha para o espelho e não acredita naquela pessoa ali que está diante do espelho? Não tem, é incompatível, né? Então ele fala que é mais importante que conhecimentos e qualificações. E estudando aqui essa primeira parte do livro, né? Eu fui um pouquinho mais a fundo, e aí eu estava lendo eu estava vendo um outro estudo com ele que ele estava falando dessas, às vezes, por exemplo, como a infância interfere, né? Então ele usa um exemplo de uma mãe que é super economizadora e um pai que gasta muito dinheiro. Qual que é o efeito que tem isso na vida de uma pessoa, né? É aquela pessoa que até ganha dinheiro e gasta muito rápido. Então, ela está sempre numa gangorra financeira. Eu. Então, tem... cenário. Então, ele usa, não foi no livro, foi em um outro estudo que eu achei que ele usa como exemplo, por exemplo, crianças que vêm de pais completamente, que tratam o dinheiro completamente diferente, né? E aí, gente, não é sobre culpar os nossos pais, né? Eles fizeram o que tinham, e às vezes nem é dos nossos pais, às vezes é de uma plantinha, assim, que foi... Alguém falou algo na escola, enfim, o nosso subconsciente e os nossos traumas são gravados, a gente não consegue... A gente não tem capacidade cognitiva quando é criança para lidar com isso, né? E chega uma hora que fica implantado. E ele também fala que, por exemplo, algumas pessoas, né? Por que algumas pessoas, por exemplo, que vêm de uma família totalmente escassa, tudo, são super milionários e tal? Porque essas pessoas, elas usaram, eles ficaram tão contra esse carimbo, digamos assim, que eles vão para o mundo com totalmente o oposto, sabe? Então, em casos, são exceções, tá? Isso não acontece com todo mundo. Então, a pessoa, ela nasceu numa família muito escassa, muito escassa. E aí aquilo foi tão doloroso que ela cresce, assim, tipo, avessa à escassez. Ela só consegue ir atrás do que é... Ela já coloca na cabeça dela que ela não vai viver aquilo desde criança. Então, ela é anti-escassez. Então, normalmente, são essas pessoas que, tipo, saem do nada e têm muito sucesso financeiro, né? Em outro estudo que eu estava fazendo aqui para trazer para vocês esse encontro de hoje, eu encontrei isso. E faz muito sentido, né? Porque às vezes a gente se pergunta, tá, e como que tem algumas pessoas que nascem do nada, que nascem totalmente em situações adversas e têm tanto sucesso, mas são essas pessoas que desde criança construíram esse pragmatismo até, né? De não, tipo, comigo acabou aqui, comigo não vai ser assim. Então, se você lê a bibliografia de alguns desses nomes, por exemplo, Silvio Santos, são pessoas que tinham a mente muito forte, né? Desde criança, elas não aceitavam a situação com a qual elas viviam. Mas, para a maioria dos humanos normais,
não, elas não crescem assim, né? Então, vai ser ali na vida adulta, vai ser na vida adulta que a pessoa começa a se dar por conta, né? Que teve, ó, ele traz aqui, né, uma programação verbal, que ouvia sobre dinheiro, exemplos, episódios específicos, né? E aí foi o que eu falei, irmãos, mídia, cultura, autoridade, dependendo do país que tu vive, etc., vai te moldando, né? Então, a maioria das pessoas, vamos dizer que 98% dos humanos normais, né, eles depois, na vida adulta, quando a gente começa a olhar um pouquinho, a gente começa a perceber que esses padrões estão moldando a nossa vida. Tem pessoas que nunca vão olhar para isso, né, que vão viver a vida toda de acordo com a programação que foi colocada para elas e não vão se dar conta até a hora da morte que elas viveram numa programação, né? Então, isso acontece também. Algum comentário, alguma pergunta até aqui? Michele, eu tenho 2 exemplos que eu acho que a minha irmã Marisa aí vai confirmar comigo. Da Manda! nossa, da nossa família, a gente é muito religioso, tudo, né? E sempre cresceu com aquela premissa que é mais fácil um camelo entrar no buraco da agulha do que o rico no reino dos céus, né? E como a gente tinha uma família muito pobre, nunca faltou nada, mas a gente meio que não se sentia digno Sim, de ter dinheiro, né? É uma coisa que ele fala no livro também, que a gente não tem essa. É tipo um sistema de casta, eu acho, que a gente se coloca naquela situação e acha que não é digno de sair dela. sim, é que está tão entranhado na, Tá na cultura de impregnado. vocês como família, né? E na cultura da religião de vocês, que realmente você acredita piamente que não é para você, né? Que alguns foram escolhidos para ser rico, né? Que É, algum, e que quem é rico só é rico porque o pobre. Alguém que o ficou pobre pobre sustenta, para o né? outro ficar rico, né? E, Isso também é uma falácia, é, né, gente? Quando a gente começa a estudar um pouco de programação, de riqueza, desenvolvimento pessoal, isso total também é um jargão, digamos assim, que foi implantado de uma forma geral para, né, que assim sempre foi. Tem um sistema também, né, gente? Tem um sistema que quer manter grande parte na população nesse limbo. Vocês concordam comigo? Eu vejo dessa claro, forma, que tem um sistema que quer que... que prega isso, né? Pode falar, Ana. Eu acho que tem um sistema e tem pessoas. As pessoas querem ficar nesse lugarzinho, elas não querem se incomodar. Então, elas não têm a mente milionária, e é isso. Acho que essa é a diferença. As pessoas, tem umas que até querem ter, mas não querem pagar o preço. Né? Elas querem ter as coisas, mas não querem pagar o preço. Tem outras que não querem sair da sua zona de conforto. Tem É outras que são verdade. extremamente apegadas até no ambiente, na família, gosta daquela confusão, né? Gosta de um monte de gente empoleirada. Tem gente que quer aquilo, assim, a necessidade emocional dela é essa. É verdade. É Gosta verdade. do barulhão, do pagodão, do vizinho gritando. Então, não quer se incomodar. Verdade, verdade. E aí, gente, ele continua no livro, aí por que que a programação mental ele traz primeiro esse ponto, né? Porque tudo começa com o nosso pensamento. Então, a nossa programação mental, tá aqui, ó, vocês vão ver aqui na tela, né? A nossa programação mental gera pensamentos, que gera sentimentos, e os nossos sentimentos vão definindo as nossas ações, que vão definindo os nossos resultados.
Então, por exemplo, vou usar o meu exemplo aqui para vocês. Meu pensamento diz, né, que eu preciso trabalhar muito para ganhar dinheiro. Então, eu tenho um sentimento que se eu não me desdobrar, se não tiver muito trabalho, eu não vou ser merecedora de dinheiro. E aí, qual é a minha ação? Eu entro muito provavelmente num burnout, trabalho sem foco, confundo produtividade com ineficiência, e o meu negócio é trabalhar, trabalhar, trabalhar. E no final, a gente sabe que muitas vezes estratégia traz mais resultado do que forçar horas de trabalho. Não estou dizendo, gente, eu acho que tudo tem o tempo. Tem momentos da vida que a gente vai precisar trabalhar para caramba. Não é um conto de fadas também, né? Então, todo mundo que começa a empreender tem ali um momento que, sim, precisa fazer mais horas e precisa estar presente, mas quando você começa a confundir isso com esse volume de trabalho com dinheiro, né? Então você acaba entrando num looping errado, porque o que acontece? Não é a força, né? Então você tem que saber delegar, você tem que saber colocar as pessoas para trabalhar para você. É isso que vai te dar mais dinheiro. O meu tempo é finito. Todo mundo aqui nessa sala só tem 24 horas. Né, Ana? É exatamente sobre isso. Não é nem que os milionários não trabalhem muito, né? Inclusive, o tempo deles é escassíssimo, porque eles fazem muitas coisas, mas não é pesado, né? Você foi cirúrgica, é força, né? Não é pesado. Primeiro, não é pesado porque eles gostam do que eles fazem, né? Aquilo ali é um propósito, aquilo é rotina de vida, não é trabalho. Exato, rotina de vida. Né? E não é pesado. Mas assim, os milionários, eles não têm tempo, o tempo deles é escasso, eles não ficam com as pernas para cima. Exato. Não é igual das 8. Não, a gente tem que ter cuidado para não confundir, né? Não é que se tu vê até assim, se tu for ver, ler alguns livros, hoje no YouTube, gente, né? Se tu quiser ver a vida, pô, acompanha lá o. Ai, como é que é o nome dele da Wise? Que ele é bem Flávio Augusto, tem série mostrando o dia a dia dele. Cara, o cara não para, né? O cara não para, mas é uma coisa assim que tu vê que é fluida, entendeu? E ele não tá trocando tempo por dinheiro, né? Então esse que é o negócio, né, gente? Então, não é perseguindo dinheiro. Não é perseguindo e trocando tempo por dinheiro, né? Então, muitas vezes o próprio empresário cai nessa armadilha, né? Então, de estar trocando tempo por dinheiro. Enquanto você está trocando tempo por dinheiro, só tem 24 horas. Você só vai conseguir fazer o montante que você dá conta em 24 horas. Porque não tem como fazer um dia ter 48 horas. A Mauri Keila falou ali que também ela já se sabotou demais por causa disso, né? Pegar o caminho longo para justificar o possível sucesso. E mulher tem, assim, um talento para fazer isso, né, gente? Mulher tem um talento porque vem muito das, né, vós, tataravós, que sofreram muito, tiveram que batalhar muito para criar uma penca de filhos, então está entranhado no nosso DNA. E aí fica na expectativa de ser remunerada ou recompensada pelo esforço e não pelo resultado. Exatamente. E aí se sente mal e eu entrava num loop de cada vez querer me esforçar mais, sabe? O resultado não vinha, daí não, trabalhar mais, e aí vai ficando família de lado, cada vez mais pesado, e o negócio não anda. Então tem que ter muito cuidado com o que é dito para ti, né? O que foi dito para ti lá na tua infância, porque é isso aqui, ó, gente, pensamento, sentimento, ação, resultado, é muito sem querer. É muito sem querer.
E aí fica um exercício de vocês fazerem uma listinha de que vocês conseguem se lembrar que programação mental, o que diziam, eu já fiz isso, o que diziam na infância de vocês, o que vocês viram, né? Então, porque o primeiro passo que ele fala é a conscientização. Primeira coisa para você mudar isso é entender quais são essas crenças. Ok, minha mãe falava que dinheiro não dá em árvore, meu pai gastava muito, tipo, eu via ele comprando, a gente tinha tudo, mas ele estava sempre endividado, eu não tinha dinheiro, os meus amigos zoavam de mim na escola. Tem que sentar e fazer uma avaliação, né? E aí entender isso, gente, compreender a origem disso, sabe? E não, mais uma vez, não é julgar ninguém, não é colocar a culpa em ninguém, né? Porque as pessoas que estavam ao nosso redor, elas fizeram o melhor que elas puderam com o que elas tinham. Então, esse ponto aqui é sempre sobre a gente, ok? A gente só tem que reconhecer para a gente poder compreender e mudar. Mas tudo que a gente fala sobre desenvolvimento pessoal, gente, nunca é sobre o outro. Tira o outro nem deve entrar nas tuas anotações, etc., porque é sempre sobre você. O teu pai, a tua mãe estão lá vivendo a vida deles, não tem como eles voltar 30, 40 anos atrás e mudar esse pensamento, né? Esse pensamento que ficou implantado em você, só você agora. Nós somos adultos, gente. E aí a gente pode cuidar dos nossos filhos, né? Então, nós mulheres aqui, que quem é mãe, ter esse cuidado, tendo essa consciência, vai te ajudar a trazer seres humanos melhores para o mundo, né? Que vão e às vezes quebrar padrões aí de gerações de uma família. Então, por exemplo, eu cuido muito com o que eu falo sobre dinheiro pro meu filho, né? Então, quero mostrar o valor do dinheiro para ele, mas não costumo usar muitas coisas negativas assim. Ai, nós não temos dinheiro. Se não vou comprar é porque eu não quero. Eu não falo para ele que não tem dinheiro, por exemplo, né? Foi uma decisão que eu tomei aqui. Não, é porque agora tu não precisa, tu tem muito brinquedo, então é trocar ali dentro de casa algumas frases, né, para ter cuidado com as nossas crianças, protegê-las, para que elas não sejam. Sempre vai ter, né, gente? Não tem como. Ninguém consegue criar um filho perfeito. A gente automaticamente está colocando ali, está implantando mensagens no subconsciente, mas o que a gente, com o conhecimento que a gente tem, dá para ajudar. Então, você em casa, né? Cuidado com o que fala, né? Ai, ficar reclamando na frente dos filhos, né? Não aguento mais trabalhar e não ter dinheiro no final do mês. Às vezes a gente nem se dá por conta e tá falando isso na frente dos nossos filhos. As crianças são uma esponjinha, elas estão ali aprendendo, daí vai para a vida achando que é dessa forma. Então, isso não é só para a gente, né? É para a nossa família. E aí, gente, dissociação, que ele fala, né? Você entender que isso, apesar de estar implantado, não te pertence, digamos assim, né? Então, ali, ó, que a Marisa falou, né? Para ter dinheiro só tem que trabalhar bastante. O mesmo do meu caso.
Não é porque eu ouvi isso que isso me pertence. Só que aí a gente sabe que não é tão simples, né? É bastante trabalho daí esse entender isso e recondicionar, recondicionar essas crenças negativas. Aí que vem o trabalho árduo, que é o que a Ana falou, que as pessoas não querem, né? Então, muitas pessoas não querem mexer lá na raiz. Ó, que ele fala que para você não tem como uma árvore que dá maçã, porque a gente vai decidir, ela vai dar laranja. Você tem que tirar, plantar novas sementes para aquela terra ali gerar laranja, ao invés de maçã. Estou usando um exemplo aqui, eu não sei se o solo de laranja e maçã é o mesmo, tá, gente? Só usei como exemplo, não vou olhar, eu não vou entrar na parte técnica, que eu acho que é onde nasce maçã, não nasce laranja, agora pensando. Mas, só para vocês fazerem uma analogia, né? Então, tem que mudar a semente, as raízes, né? E ele fala que essas emoções enraizadas, e assim é muito no automático, gente, essas emoções enraizadas sempre vencem a nossa lógica. Então, que esse que é o problema, né? A gente tá lendo o livro. Quantas pessoas já leram esse livro aqui? É um clássico. Eu mesma já li. Como eu mostrei para vocês aqui no início, eu eu ganhei ele há muitos anos atrás. E ainda, né, não consegui implementar todos os, não consegui ainda fazer essa dissolução, né, de algumas das crenças. Então, à medida que eu vou evoluindo como pessoa, eu vou desintegrando essas crenças, né? Então, isso é muito importante, você entender que tem o tempo das coisas, né? Então, não é de uma hora para outra, né? Se fosse, era só ler o livro, tá? Tava todo mundo milionário, né? Então, a gente está mexendo. Quando a gente começa a perceber isso, a gente começa a mexer em raízes muito profundas, né? Então, e isso vem, gente, lá, até abrir aqui o livro em uma parte, que é uma outra parte que eu queria falar para vocês, né? Que às vezes é já na escolha de pensar. Eu sou da Aliança Divergente, né? E aí teve algum erro no meu aplicativo. Vou usar um exemplo para vocês. Olha só como a gente está em momentos diferentes e que é uma escadinha também os sonhos, tá? A gente tem que aprender a sonhar. Mas aconteceu uma coisa que mexeu muito comigo. Eu abri lá e tem tipo que todos esses aplicativos fazem um wrap-up do ano passado, né? Tipo, o que você fez e tal. E eu acho que teve um erro no meu aplicativo, porque apareceu lá sonho grande ir para Disney. Aí o meu primeiro pensamento foi assim, gente, isso aqui não é meu, imagina, isso aqui não é sonho grande para Disney, meu Deus, isso para mim nem é um sonho, é um tipo assim, nem entra na minha caixinha de sonho, porque para mim, porque eu já vivi, tipo assim, eu não fui na Disney ainda, uma hora vou ir, mas não é um sonho, eu já viajei muito mais, eu já tive sonhos, outros sonhos de viagem que já foi realizado, para mim não é um sonho ir na Disney. Só que eu fiquei pensando, né? Provavelmente teve um erro, e para alguém é um sonho ir para Disney. E tá tudo bem, porque talvez da onde aquela pessoa veio, de onde ela está começando, aquilo ali ainda é inalcançável para ela. E aí, à medida que a gente vai galgando ali espaços e resultados na nossa vida, a gente também vai mudando esses sonhos. Então, mas a gente tem que começar de algum lugar, né? Então, deixa eu ver aqui se eu tô no. Não, aqui já foi. Peraí. Deixa eu ver aqui.
Aqui a gente já passou, tá. Deixa eu só ver aqui. Isso. Então, gente, a gente entende que, né, tem que tem que sonhar. E ele fala aqui numa parte do livro, ó, a maioria das pessoas escolhe pensar pequeno. Por quê? Primeiro, por causa do medo. Elas morrem de medo do fracasso e também do sucesso, né? Então, eu acredito, eu vejo muito como uma escadinha. Primeiro, você tem que se habituar, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa pessoa que sonha para Disney, que está sonhando ir para Disney. Para ela, muito provavelmente, naquele momento, uau, sabe? Ir para Disney tá lá no topo. E eu acredito que isso está tudo bem. Eu acho que tem o tempo das coisas, de tudo, sabe? À medida que você vai evoluindo, o inalcançável começa a se tornar normal, alcançável, né? Então, você vai ganhando mais dinheiro, daí você fala de 10 mil reais, como se você estivesse falando de 1.000. Aí depois você está falando de 100 mil reais, como se você estivesse falando de 10 mil. Mas precisa de um tempo para isso, né? Então, não, na minha concepção, isso não acontece de uma hora para outra, né? Então, ele fala que, ó, os rendimentos crescem na medida que você cresce. Então, é isso, né? À medida que você vai evoluindo, vai ganhando mais, vai sonhando mais, as coisas vão acontecendo. Mas é importante sonhar, gente. E tentem não pensar pequeno. E não se compare com os outros, né? Porque, por exemplo, é o que eu trouxe ali. O meu sonho grande é ser capa da Forbes. Para algumas pessoas, isso deve ser, tipo, inalcançável. Então, cada um com o seu sonho, né? Mas é importante a gente sonhar, é importante a gente ir além. Pode falar, Ana. Você vai num mês, eu vou no outro, tá? Bora! Impossível, é só questão de companhia. Tô junto. Bora lá, bora lá. Né? Então, ele fala que eu coloquei uns outros vídeos aqui, então tem algumas coisas a mais aqui, né? Pensar e agir, pensar e agir. Então, primeiro, trabalhe o teu pensamento e você vai começar a agir. E aí, gente, vai vir muita coisa, né? Você se afastar de pessoas que não te fazem bem, você conseguir frequentar lugares diferentes. Então, aqui na comunidade do É Com Elas, por exemplo, apesar de ser virtual, é um local onde a gente está falando de ganhar dinheiro, onde não tem esse tabu, né? Por exemplo, eu falo que eu quero ser capa da Forbes e ninguém ri da minha cara. Talvez em outra roda, em outro ambiente, algumas pessoas iam rir da minha cara. Onde aqui é um ambiente onde a gente fala que ficar milionário, a gente acredita que isso é possível para qualquer mulher da comunidade. Então, mesmo que virtualmente, comece a frequentar esses ambientes. E, gente, olha, eu tenho amigos muito legais, que mesmo assim hoje eu convivo menos, porque quando a gente vai conversar, tudo, às vezes vem aquela coisa, né? Mas principalmente quando tá falando ali de grandes empresários e tal, mas o cara é um baita do empresário, tem muito dinheiro e tal. Eu só fico quieta, sabe? Eu fico quieta, escutando, e eu vejo isso, né, não é o tipo de pensamento que combina comigo. Então, eu passo a conviver menos com pessoas que têm um pensamento que não combina com o meu. E são fácil. Então, eu gosto de ir muito para eventos, eu estou muito no digital por causa disso. Então, porque no digital, por exemplo, em grupos de network, como É Com Elas, em masterminds, as pessoas estão bastante dispostas a falar sobre dinheiro,
não tem vergonha de falar sobre sonhos, o impossível não é tão impossível assim. Então, eu acredito que o ambiente, gente, o ambiente ajuda muito. Então, procurem ambientes que vão trabalhar isso em vocês. Por favor, isso vai fazer grande diferença. E não é renegar o vizinho, a família, não é sobre isso. Mas você não precisa ali, né, tá compactuando, como a Ana falou, né? Pô, tem gente que gosta do pancadão, de ficar em um lugar de brigas, até tem condições de sair, mas não quer. Esses dias eu vi um vídeo muito legal e morando fora, eu posso falar isso para vocês, gente. Quanto mais o país mais o país ele tem mais sucesso financeiro, mais a gente vê, por exemplo, a Alemanha é super, né, uma das maiores economias do mundo. Aqui é muito silêncio, ninguém se mete na vida de ninguém. Tu vai para os países da Noruega, nos países da Noruega é muito, tu entra num restaurante, o meu pai falava, né, nossa, que ele odiava aqui ir num restaurante aqui na Alemanha, que ele falou, nossa, tem que falar baixo. Ai, eu gosto de ir no shopping no Brasil, que é aquela, tu não consegue nem comer direito, né? Hoje em dia eu não consigo nem comer direito num shopping no Brasil, aquele barulhão, churrascaria, aquilo, nossa. Então, assim, é muito mais calmo. Então, tu vê, compara um condomínio de rico com uma favela, né? Tu vê que ali tem muito mais silêncio, cada um vai vivendo a sua vida. Pode falar, Ana. Você sabe que, assim, eu percebi também que as pessoas, às vezes, elas não têm permissão mesmo. Eu tenho amigos que trabalham, são super bem-sucedidos no trabalho, né? Então, assim, desenvolvedor de tecnologia, que trabalham no Rocha Verá, que tipo, é o escritório corporativo mais hype de São Paulo. 40 mil reais de salário, mas ele não conseguia sair da Zona Leste. Para ele ir para a Zona Sul, era impossível. Eu tenho, não sei se meu irmão vai assistir, mas se ele já assistiu, já era, falei. O meu irmão também, ele é muito, muito bem financeiramente, tem um super emprego, e ele mora num local que é familiar, mas já não cabe, não é compatível, e eu já falei para ele, cara, sai daí, daqui a pouco a tua filha tem 15 anos, ela vai estar namorando um marginal. Eu falei para ele, tu tem plena condições. Gente, é fato. Tipo, tu vê o comportamento do filho dele com o meu filho, os palavrões que o filho dele fala, meu filho nem sabe que existe. Então, e eu já falei para ele, quando der, eu fico, às vezes dou uma pitadinha ali, quando que tu vai sair daí? Quando que tu vai sair daí? Né? Mas é isso, sabe? A pessoa tá tão enraizada ali, gosta dos vizinhos, e aí pensa, né? Ah, eu vou para um condomínio, aí lá não fazem festa, lá não sei o quê, né? Tipo, eu já falei para ele, bora, meu, vai evoluir, sabe? Enfim, mas acontece muito, né? Acontece muito. Sim, às vezes ele até se incomoda com absolutamente todo o comportamento em volta. Né? Então, o barulho do coisa, tudo isso incomoda. Mas ao invés dele realmente mudar para o lugar onde ele pertence, ele fica ali reclamando daquilo ali, mas não sai dali. Sim. Impressionante. É falta de permissão mesmo, né? Tem gente que não se permite viver, e aí às vezes entra num teto financeiro e tal, e aí tem outros, né? Aí começa, como eu falei, que foi o que eu falei para ele, daqui a pouco a tua filha tá namorando um marginal. Tipo, né? Olha, que tá dançando funk, sabe? Não é o caso, mas tipo, até o momento, né? Mas começa a se envolver em principalmente adolescentes, né? Então, eu vejo muito
isso de permissão, né? E aí, cara, às vezes a pessoa se mudando para um condomínio melhor, ela vai fazer novos negócios, vai dobrar o salário dela, né? Vai dobrar, às vezes, consequentemente, vai dobrar o salário, vai fazer novos negócios, abre uma empresa, porque conhece tipo de pessoas diferentes, né? Que estão no outro nível. Pode falar, Ângela. Oi, Ângela, a gente não está te ouvindo. Ah, desculpa. Eu acho que, além da falta de permissão, é medo de sair da zona de conforto, Sim, né? pode ser também. As pessoas não querem sair daquela bolha, né? Sim, não quero sair daquela bolha. É estranho até falar, mas é mais que é mais normal do que a gente imagina, né, gente? É mais normal do que a gente imagina. É muito louco, é muito louco. Gente, eu tenho live agora no Instagram, então vou agradecer a presença de todas. Eu vou deixar lá no nosso grupo de WhatsApp, eu fiz aqui da nossa aula 2 infográficos, né? Vou colocar lá no nosso grupo. E aí, no nosso próximo encontro, a gente vai falar das 17 leis aí, não é leis, na verdade, né? É dos os princípios, se eu não me... arquivos da riqueza, né? Então, livro simples, mas de muito valor que todo mundo deve ler. Coloca aí na tua listinha agora para o Natal e Ano Novo. Rapidinho, gente, o audiobook não tem nem 2 horas. Dá para ouvir rapidinho. Mas eu gosto desse caso, num clássico desse, tem muita anotação aqui, tem muita coisa que eu vou para internalizar, porque o trabalho ele é longo, gente, o processo ele é longo. Ok? Muito obrigada pela presença de todas. Nos vemos lá nos grupos. Obrigada pela participação de vocês. Eu vou colocar lá os infográficos. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Gratidão, bom dia. Gratidão, bom dia. Bom dia, gratidão.